Se você quer aprender maneiras reais de ganhar entre 5 e 100 mil reais por mês, eu preparei um e-book gratuito chamado 7 formas de ganhar entre 5 e 100 mil reais por mês. Para baixar, é só clicar no link do primeiro comentário fixado abaixo neste vídeo. Você será redirecionado para um canal no WhatsApp, onde o link do e-book estará disponível. Nesse canal, divulgarei mais conteúdos gratuitos. Ninguém verá o seu número no canal, usamos somente para divulgar cursos e mais conteúdos para lhe ajudar a enriquecer. Clara sempre acordava antes do sol nascer, preparando café enquanto o silêncio da casa envolvia o pequeno apartamento onde vivia com sua filha de 6 anos, Helena. A rotina era apertada, mas Clara fazia tudo com um amor silencioso e resiliente. Como mãe solteira, aprendia diariamente a equilibrar a responsabilidade com a esperança. Seu trabalho como faxineira era cansativo, mas era o que mantinha a comida na mesa. Ela raramente reclamava, preferindo guardar as dores para si. O que ela mais temia era que Helena herdasse a sensação de escassez que moldou sua própria vida. Todas as manhãs, Clara se dirigia à sede do Grupo Vasconcelos, um dos maiores conglomerados empresariais da cidade. Lá, ela trabalhava havia 4 anos, sempre passando despercebida entre empresários engravatados e secretárias apressadas. A empresa era comandada por Augusto Vasconcelos, um homem reservado, influente e temido por muitos funcionários. Clara, no entanto, enxergava nele apenas um patrão distante. Nunca imaginou que seus destinos se entrelaçariam tão profundamente. Ela limpava corredores sem imaginar que um dia caminharia ali como herdeira. Apesar do ambiente luxuoso, Clara carregava consigo o peso de ser constantemente julgada. Alguns funcionários faziam comentários maldosos às suas costas, insinuando que mães solteiras como ela eram resultado de escolhas irresponsáveis. Ela fingia não ouvir, mas cada palavra deixava cicatrizes invisíveis. O único conforto vinha de breves mensagens da escola avisando que Helena estava bem. Essa ligação com a filha lhe dava forças para seguir. Clara sonhava que um dia sua realidade mudaria, ainda que não soubesse como. Certo dia, enquanto limpava o escritório principal, Clara deixou escapar um suspiro profundo, mais pesado do que o habitual. O som chamou a atenção de Augusto, que acabara de chegar sem que ela tivesse percebido. Ele a observou por alguns segundos e perguntou se ela estava bem, com uma gentileza que raramente demonstrava no ambiente profissional. Clara ficou surpresa, corada, sem saber como responder. Augusto percebeu que ela lutava sozinha contra algo maior que o cansaço. Foi a primeira vez que ela viu humanidade atrás do rosto sério do empresário. A partir desse breve encontro, algo começou a mudar silenciosamente. Augusto passou a cumprimentá-la sempre que a encontrava pelos corredores, algo que não fazia com quase ninguém. Alguns colegas começaram a notar, torcendo o nariz para a atenção inesperada. Clara, desconfortável com os olhares, tentava manter distância, mas sentia que havia algo diferente no ar. Ela não sabia que aquele seria apenas o primeiro passo para um relacionamento proibido, capaz de transformar seu destino de uma forma que ela jamais imaginava. Os dias seguintes foram marcados por pequenos gestos que Clara não sabia como interpretar. Augusto passou a perguntar sobre Helena, sobre como ela concilia trabalho e maternidade, e até ofereceu que ela fizesse seus horários de forma mais flexível. Clara inicialmente recusou, com medo de parecer privilegiada ou alvo de comentários maldosos. Porém, a sinceridade no olhar dele a fazia reconsiderar. Ela percebia que Augusto observava muito mais do que dizia, e apesar de tentar ignorar, seu coração começava a reagir. Certa tarde, enquanto limpava uma sala de reunião, Clara escorregou num piso ainda molhado e caiu, torcendo o tornozelo. A dor a fez soltar um gemido contido, e a situação a deixou envergonhada. Quando Augusto soube do incidente, interrompeu uma reunião importante e correu até ela. Sem hesitar, a segurou nos braços e a levou para a enfermaria da empresa. Clara, surpresa e embaraçada, tentou protestar, mas o tom firme dele não permitiu. Naquele momento, algo dentro dela se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Enquanto a enfermeira examinava o tornozelo, Augusto permaneceu ao lado de Clara, observando com preocupação sincera. Ela sentiu seu rosto esquentar sobre o olhar dele, que parecia enxergá-la como mais do que uma funcionária invisível. A proximidade inesperada fez seu coração acelerar e ela se odiava por isso. Clara sempre prometeu a si mesma que nunca se envolveria emocionalmente com ninguém do trabalho. Mas a verdade é que ninguém jamais havia demonstrado tanto cuidado com ela desde que se tornara mãe.
Depois do atendimento, Augusto insistiu em levá-la até em casa. Clara aceitou, ainda relutante, mas agradecida. O caminho foi silencioso no início, até que ele perguntou sobre o pai de Helena. Clara respondeu com poucas palavras, explicando que foi abandonada durante a gravidez. Augusto pareceu afetado com a história, apertando o volante com força. Disse que admirava sua força, algo que ninguém jamais tinha dito a ela. O elogio mexeu profundamente com Clara, despertando sentimentos que tentava reprimir. Ao chegar em casa, Augusto desceu do carro e ajudou Clara a caminhar até a porta. Helena, curiosa e sorridente, abriu antes mesmo que eles batessem. A menina rapidamente simpatizou com o patrão da mãe, que se ajoelhou para falar com ela no mesmo nível. A cena tocou Clara mais do que ela esperava. Enquanto via os dois conversando, percebeu que começava a confiar nele de um jeito perigoso. Aquela noite seria lembrada como o início de algo que mudaria tudo, um segredo que, mais tarde, transformaria sua vida para sempre. Depois daquela noite, Augusto passou a enviar mensagens perguntando se o tornozelo de Clara estava melhorando. No início, ela respondia de forma curta, tentando manter distância. Mas, com o passar dos dias, as conversas se tornaram mais longas e pessoais. Ele perguntava sobre Helena, sobre como ela se sentia, sobre seus medos e sonhos. Clara, que sempre carregou suas dores sozinha, sentiu-se acolhida pela primeira vez em muitos anos. Era perigoso, ela sabia, mas a sensação de ser vista era irresistível. No trabalho, os olhares começaram a aumentar. Algumas funcionárias cochichavam entre si, duvidando da inocência daquela aproximação improvável. Clara tentava se manter focada, mas a tensão a acompanhava pelos corredores. Augusto também percebia a movimentação, mas parecia decidido a ignorar qualquer comentário. Ele encontrava formas discretas de estar presente, fosse oferecendo uma garrafa de água, fosse perguntando se ela precisava de algo. Para Clara, cada gesto era um raio de luz rompendo a escuridão da rotina. Certa noite, após sair mais tarde do que o habitual, Clara encontrou Augusto esperando por ela no estacionamento. Ele disse que não queria que ela voltasse para casa sozinha naquela hora, por segurança. Clara hesitou, mas entrou no carro. O silêncio entre eles era carregado de algo novo, algo que ambos sentiam, mas nenhum ousava nomear. Quando chegaram ao prédio dela, Augusto segurou sua mão por alguns segundos a mais. Foi um toque suave, mas que incendiou um canto adormecido da alma de Clara. Nos dias seguintes, Helena começou a perguntar cada vez mais sobre o moço elegante da empresa. Clara, com medo do mundo descobrir, sempre desviava a conversa. Mas no fundo, seu coração se aquecia ao ver que Augusto genuinamente gostava da menina. Ainda assim, ela se atormentava. Sabia que uma faxineira e um empresário daquele nível não podiam se envolver, seria escândalo certo. Mas o coração tem caminhos próprios, e Clara se pegava sorrindo sozinha quando lembrava do olhar dele. O momento decisivo aconteceu em uma tarde de sexta-feira. A empresa estava quase vazia e Clara limpava o escritório de Augusto, concentrada, quando ele entrou e fechou a porta atrás de si. Os dois se olharam por alguns segundos, como se conversassem sem palavras. Augusto caminhou até ela e, num impulso difícil de conter, a segurou pela mão. Disse que não conseguia mais esconder o que sentia. Clara tentou resistir, mas seus olhos marejados entregaram tudo. Naquele instante, nasceu o segredo que mudaria a vida dela, um amor proibido, intenso e impossível de ser apagado. Depois daquele primeiro momento de entrega, Clara e Augusto passaram a viver um relacionamento silencioso, escondido entre brechas da rotina. Clara sentia culpa e medo, mas também uma felicidade que não conhecia há muito tempo. Augusto, por sua vez, parecia finalmente respirar fora da pressão constante do próprio império. O amor proibido se tornava o único espaço onde ambos podiam ser vulneráveis. Mas quanto mais se aproximavam, maior era o risco. Clara não contava a ninguém, nem à sua melhor amiga, nem aos poucos parentes com quem ainda falava. Guardava tudo dentro de si, como se qualquer palavra pudesse destruir o que viviam. Já Augusto tentava protegê-la da melhor forma possível, evitando atitudes impulsivas que chamassem a atenção. Ele dizia que um dia tudo mudaria, que encontraria uma maneira de torná-los oficiais sem prejudicá-la. Clara acreditava, mesmo sabendo que a diferença entre seus mundos parecia um abismo quase intransponível. O maior medo de Clara era Helena perceber algo.
A menina era inteligente e sensível, sempre observando mais do que dizia. Certa manhã, enquanto tomavam café juntas, Helena perguntou por que o tio Augusto tinha mandado uma cesta de frutas tão bonita para elas. Clara congelou por alguns segundos, inventou uma desculpa e mudou de assunto rapidamente. No entanto, percebeu que não poderia continuar assim por muito tempo. A fronteira entre o segredo e a vida real estava ficando fina demais. Na empresa, o clima começou a ficar mais pesado. Alguns funcionários começaram a notar a mudança no comportamento de Augusto, que parecia mais gentil, mais humano. Isso levantou suspeitas. Uma gerente do setor administrativo, conhecida por ser fofoqueira, passou a seguir Clara com os olhos, como se esperasse pegá-la em algum deslize. A tensão crescia a cada dia e Clara sentiu o coração acelerado sempre que alguém a chamava pelo nome no corredor. Ela sabia que, se descobrissem, seria demitida imediatamente, ou pior. Mesmo com tantos medos, os sentimentos entre ela e Augusto apenas se fortaleciam. Ele a levava para passeios discretos, geralmente em cidades próximas onde ninguém os reconhecia. Em certos momentos, Clara se permitia sonhar com um futuro juntos, com Helena chamando Augusto de pai. Mas logo a realidade voltava como um balde de água fria. Augusto era um dos homens mais poderosos da região e ela era apenas uma faxineira tentando sobreviver. Ainda assim, havia algo inevitável em tudo aquilo, como se o destino estivesse costurando seus caminhos para um desfecho grandioso e inesperado. Com o passar das semanas, Augusto começou a demonstrar sinais de cansaço e estresse que Clara não entendia completamente. Ele evitava falar sobre reuniões importantes e decisões que precisava tomar. Sempre que ela perguntava, ele dizia apenas que estava resolvendo assuntos delicados. Clara sentia que havia algo errado, mas não insistia. O medo de pressioná-lo e colocar tudo a perder a paralisava. Ainda assim, seu coração ficava inquieto ao perceber que o semblante dele mudava a cada dia. Um dia, Augusto não apareceu na empresa, algo muito raro. A diretoria inteira ficou em alvoroço e comentários correram pelos corredores. Clara tentou manter a postura profissional, mas por dentro estava em pânico. À noite, ele finalmente respondeu sua mensagem, dizendo apenas: "Está tudo bem, preciso de um tempo." Aquilo não soava como Augusto. Clara mal dormiu, imaginando todas as possibilidades, desde problemas familiares até algo muito mais grave. Ela nunca se sentiu tão impotente na vida. 2 dias depois, Augusto pediu para encontrá-la discretamente em um apartamento que usavam para se ver longe dos olhares curiosos. Quando Clara chegou, encontrou-o mais pálido do que nunca, como se estivesse carregando um mundo inteiro nas costas. Ele a abraçou forte, como alguém que temia perder tudo. Depois de alguns minutos em silêncio, confessou que havia recebido um diagnóstico médico preocupante. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Era como se o universo estivesse prestes a arrancar dela o único raio de esperança que conheceu em anos. Augusto explicou que não queria que ela entrasse em pânico, mas precisava ser honesto. Disse que estava preparado para lutar, mas não sabia como seria o futuro. Clara, com lágrimas nos olhos, segurou o rosto dele e prometeu que ficaria ao seu lado. Era difícil acreditar que aquela história, tão improvável desde o início, agora enfrentava um desafio ainda maior. O amor proibido, antes cheio de riscos externos, agora enfrentava sua ameaça mais profunda, o tempo. Os dias seguintes foram de uma união silenciosa e intensa. Clara passou a acompanhá-lo em algumas consultas, sempre de forma discreta, para não levantar suspeitas. Ela o ajudava a manter a força emocional que ele precisava para continuar comandando a empresa. Augusto, por sua vez, parecia confiar mais nela do que em qualquer outra pessoa. Porém, algo ainda a incomodava. Ele parecia estar preparando algo, como se estivesse organizando sua vida para o caso de não resistir. Clara desejava acreditar que era apenas paranoia, mas no fundo sabia que havia algo muito maior acontecendo. O comportamento de Augusto começou a mudar de forma ainda mais perceptível. Ele parecia determinado a resolver pendências importantes e passava horas trancado em seu escritório particular, revisando documentos e fazendo ligações sigilosas. Clara observava tudo de longe, sem compreender a dimensão do que estava acontecendo.
Ela sentia medo, mas também uma estranha sensação de que ele estava preparando o terreno para algo grandioso. Ainda assim, a ideia de perdê-lo a qualquer momento pesava em seu peito. Certo dia, após o expediente, Augusto pediu que Clara fosse até o escritório dele. Quando ela entrou, encontrou-o com uma pasta preta sobre a mesa. Ele estava sério, mas com um olhar de ternura profunda. Pediu que ela se sentasse e começou a falar sobre Helena, sobre como admirava a força de Clara e sobre como ela mudou a vida dele. Clara sentiu as lágrimas subirem, pois o discurso soava como despedida. Mas antes que ela pudesse dizer algo, Augusto colocou a pasta em suas mãos. Com as mãos tremendo, Clara abriu a pasta e viu documentos que jamais imaginou tocar. Contratos, declarações patrimoniais, cartas escritas à mão e um testamento. O nome dela estava em destaque. Clara arregalou os olhos, sem conseguir respirar. Augusto explicou que caso algo acontecesse com ele, ela e Helena estariam protegidas. Mais que isso, seriam herdeiras de uma parte considerável de seu império empresarial. Clara fechou a pasta rapidamente, quase em choque. Ela não conseguia acreditar que aquilo era real. Augusto segurou as mãos dela e afirmou que não queria deixá-la desamparada, pois ela era a única pessoa em quem realmente confiava. Disse ainda que Helena merecia um futuro digno, muito além das limitações que o mundo impôs a Clara. A faxineira caiu em lágrimas, dizendo que não podia aceitar, que era demais, que não era justo. Mas Augusto insistiu. Ele explicou que aquilo não era caridade nem impulso, era amor, decisão e reconhecimento pela mulher que transformou sua vida. Clara saiu do escritório completamente atordoada. Andou pelas ruas sem rumo, tentando entender como uma mãe solteira, invisível para o mundo, acabara se tornando peça central na vida de um dos homens mais poderosos da cidade. Ao chegar em casa, abraçou Helena com força, como se fosse protegê-la de tudo. A revelação era gigantesca demais para ser dividida com alguém. O segredo que antes era apenas amor, agora carregava também um legado inimaginável. E Clara não estava pronta para o que viria a seguir. As semanas seguintes foram marcadas por uma montanha-russa emocional. Augusto alternava entre dias de força e dias de extremo cansaço. Clara tentava ser o apoio que ele precisava, mas o medo de perdê-lo a consumia lentamente. Ela se perguntava se conseguiria viver em um mundo onde ele não estivesse mais presente. Mesmo assim, mantinha a promessa de ficar ao lado dele em silêncio e lealdade. O amor proibido, que antes era escondido por vergonha, agora era guardado por dor. Os médicos intensificaram o tratamento, mas deixaram claro que o quadro era delicado. Augusto, ciente disso, começou a treinar discretamente um sucessor dentro da empresa, enquanto organizava seus negócios com precisão cirúrgica. Clara observava tudo à distância, com uma mistura de orgulho e pavor. Ele parecia determinado a garantir que tudo estivesse em ordem, como se sentisse que o tempo estava se esgotando. Cada gesto dele carregava significado. Cada palavra parecia uma despedida disfarçada. Um dia, ao visitar Clara e Helena em casa, Augusto passou mais tempo com a menina do que o habitual. Eles jogaram, riram, conversaram sobre a escola. Helena parecia encantada com ele, e Augusto, mesmo cansado, irradiava alegria. Clara observava aquela cena com o coração apertado, sabendo que nada na vida dele seria igual depois de seu destino final. Quando ele se despediu, Helena o abraçou com força, sem saber que aquele momento ficaria gravado para sempre na memória da mãe. Na semana seguinte, Clara recebeu uma ligação da empresa pedindo que comparecesse com urgência. Suas mãos começaram a tremer antes mesmo de atender. No caminho, sentia como se estivesse caminhando contra o vento, tentando evitar o inevitável. Ao chegar, encontrou diretores reunidos, rostos sombrios e olhares pesados. Um deles se aproximou e, com a voz baixa, comunicou a notícia que ela mais temia. Augusto havia falecido naquela madrugada. O chão sumiu. Clara quase desmaiou. Ela foi conduzida a uma sala reservada para se recompor. Lá, finalmente permitiu que a dor explodisse em soluços profundos. Chorou não apenas pelo homem que amava, mas pelo futuro que imaginaram e que agora parecia ter desmoronado. O mundo, que antes ganhava cor ao lado dele, parecia cinza e silencioso. Clara sabia que precisaria ser forte por Helena, mas naquele momento tudo dentro dela estava quebrado. O amor proibido chegava ao fim de forma abrupta, e o destino começava a revelar sua parte mais surpreendente.
3 dias após o velório, Clara recebeu uma ligação inesperada do advogado de Augusto. Ele pediu que ela comparecesse ao escritório para tratar de assuntos urgentes. Clara chegou nervosa, com o coração aos puros, imaginando que talvez tivessem descoberto o relacionamento secreto. Porém, quando entrou na sala, encontrou um clima respeitoso e silencioso. O advogado pediu que ela se sentasse e abriu uma pasta semelhante àquela que Augusto havia mostrado semanas antes. Clara sentiu o estômago revirar, pressentindo algo grande. O advogado explicou que Augusto havia deixado um testamento confidencial, atualizado recentemente, no qual especificava claramente a importância de Clara e de Helena em sua vida. Ele revelou que ambas eram beneficiárias principais de grande parte de seus bens. Clara arregalou os olhos, recusando-se a acreditar. A sala pareceu girar ao seu redor quando ouviram os números, propriedades, contas bancárias, ações da empresa e uma parte considerável do Império Vasconcelos agora estavam em nome dela e da filha. Era uma fortuna tão grande que Clara não conseguia sequer dimensionar. Enquanto o advogado continuava explicando os detalhes, Clara apenas chorava, não de alegria, mas de emoção profunda. Era como se Augusto tivesse deixado um pedaço de si para que ela e Helena jamais voltassem a sofrer. No fundo, ele cumpria a promessa que sempre repetia: vocês estarão protegidas, aconteça o que acontecer. Clara entendeu naquele momento que o amor deles tinha sido maior do que qualquer proibição social. Mesmo após a morte, ele continuava cuidando delas com a intensidade de alguém que realmente amou. Os dias seguintes foram turbulentos. A notícia de que uma faxineira havia herdado uma fortuna gigantesca se espalhou rapidamente pela empresa e pela cidade. Muitos funcionários ficaram chocados, alguns incrédulos, outros invejosos. Clara precisou lidar com olhares tortos, perguntas invasivas e especulações infundadas. Mas, pela primeira vez, ela caminhava pelos corredores com a cabeça erguida. Não porque tinha dinheiro, mas porque sabia que Augusto acreditou nela mais do que qualquer pessoa. O império que antes parecia inalcançável, agora também fazia parte da sua história. Clara decidiu que usaria a herança para transformar não apenas sua vida, mas a de Helena e de outras mulheres que, como ela, foram invisibilizadas pelo mundo. Criou projetos sociais, investiu em educação e dedicou parte de seus recursos a ajudar mães solteiras. Helena cresceu sabendo que sua mãe venceu não apenas pela sorte, mas pela força, coragem e amor. O relacionamento proibido que começou em segredo terminou em legado. E Clara, antes uma faxineira esquecida, agora caminhava pelo mundo como herdeira de um império e dona do próprio destino.